Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver escutando. Meu nome é Matheus, eu sou fisioterapeuta especialista em saúde do idoso e mestrando em ciências da saúde. E o nosso tema de hoje será envelhecimento. Eu acredito que talvez esse tema deveria ter sido o meu primeiro episódio, porém acabou sendo de uma forma espontânea e orgânica, quedas o primeiro episódio. Então, hoje eu vou conceituar de forma bem sucinta o que seria então um processo do envelhecimento. Mas eu gostaria de iniciar lendo uma frase de Albert Einstein, que eu acho muito interessante para que a gente compreenda todo esse aspecto relativo ao envelhecimento. A frase é: toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Nessa frase, Einstein trouxe o fato de que a nossa ciência ainda está engatinhando nas descobertas que ainda podemos fazer e que deveremos fazer até algum dia. E quando a gente fala sobre isso dentro da gerontologia, dentro dos aspectos da gerontologia, isso se torna cada vez mais claro, já que a área da biogerontologia, que é a parte da biologia que estuda o processo do envelhecimento em si, é algo muito recente, diria de 60 a 70 anos no máximo para cá. Então vejam, o nosso processo do envelhecimento ele é pouquíssimo estudado e temos algumas teorias do envelhecimento. Mas bom, de uma maneira clara, o que é o envelhecimento então? Basicamente, a gente pode conceituá-lo como o processo de transformação de todo e qualquer indivíduo vivo ao longo do tempo. Então, todos esses processos relativos às alterações, podendo ser positivas ou negativas, relativas ao passar do tempo. Então, como assim, né? Muitas pessoas falam, nossa, como assim envelhecer pode ser positivo? É positivo, por exemplo, a maturação neurológica de uma criança até a fase adulta, até os seus 21 a 25 anos, se eu não me engano, todo esse processo de maturação e amadurecimento do córtex pré-frontal, tudo isso é relativo ao processo do envelhecimento. O envelhecimento, então, a gente pode defini-lo que ele ocorre desde o dia da concepção do indivíduo, o dia que ele nasce, até o dia que ele morre. Então, o bebezinho que acabou de nascer com 2 dias de vida e a pessoa que está em seus últimos dias de vida, ambos estão passando pelo processo do envelhecimento, porque envelhecer é sinônimo de estar vivo. Então o tempo atua sobre todo e qualquer indivíduo vivo, claro, de maneiras diferentes perante cada indivíduo. E o processo do envelhecimento em si, ele é algo que para nós humanos pode ser modulado, então não existe um modo padrão de envelhecimento, não existe alterações que são padronizadas para cada pessoa. Então, cada pessoa, de acordo com o seu estilo de vida, vai experienciar o envelhecimento de uma forma diferente. Então, é claro que nós temos alterações que são esperadas para todas as pessoas, mas cada pessoa vai experienciar o envelhecimento de uma maneira diferente, de acordo com a sua história de vida, com o que ela viveu na infância, o que foi inclusive até a gestação da sua mãe, a vida intrauterina. Tudo isso tem relevância no seu processo de envelhecimento, como eu disse para vocês. Já existe uma associação entre alguns estudos que correlacionam o peso ao nascimento com a longevidade da pessoa, ou seja, a pessoa que nasce com baixíssimo peso tem uma tendência a ter uma longevidade menor do que quem nasce com peso maior. Então vejam como até o processo da gestação do período intrauterino seu influencia no seu processo de envelhecimento. Então nós podemos caracterizá-lo dessa forma. Mas falando então da própria gerontologia, da observação do processo de envelhecer após a fase de ápice funcional. Então, basicamente nós podemos dizer
que o indivíduo se torna funcional a partir ali dos seus 12 a 15 anos de idade, depende, como eu disse, do ambiente, do estímulo e de todos os outros fatores que são relativos ao processo de amadurecimento do ser. Desses 15 anos de idade, ocorre um ápice de funcionalidade e independência em aproximadamente 30 anos de idade. A partir do ápice, todo ápice precede uma decadência, precede uma queda. A partir do ápice dos 30 anos, o indivíduo começa a experienciar as alterações deletérias do envelhecimento. Então, a pessoa passa a sentir o que pode ser considerado o envelhecimento, como ele é conhecido por muitas pessoas, como aquele processo negativo sobre o corpo do indivíduo. E o que nós podemos dizer então sobre esse processo negativo? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que as nossas células estão em replicação constante, incessante, do momento que nascemos, aliás, até no momento da fecundação do óvulo da nossa mãe, até o dia que morremos. Então, esse processo de replicação, esse processo em que as células elas vão se regenerando, se multiplicando, esse processo acontece desde o nosso início da nossa vida até os nossos últimos dias. E é nesse processo em que se encontra o processo do envelhecimento, porque chega um determinado ponto em que nossas células se tornam incapazes de se replicar da maneira mais eficiente possível. Isso, existem diversas teorias, mas eu acredito que não cabe falá-las aqui porque são assuntos um pouco densos. Mas, a título de curiosidade, existem teorias que falam sobre a senescência celular, em que a célula se torna incapaz de gerar o processo da replicação. Existe a teoria, aliás, do encurtamento telomerar, ou seja, do telômero da nossa parte genética, do DNA, encurtamento desse telômero, que leva à incapacidade da replicação celular. E existem, enfim, algumas outras teorias. Mas a gente pode dizer que a ideia de se pensar um envelhecimento, ela existe há muito tempo. Ela surge praticamente junto com a filosofia moderna, aliás, a filosofia que nós estudamos, que seria a filosofia grega. Apesar dos gregos terem estudado com egípcios, provavelmente os egípcios também já deveriam estudar esse processo de envelhecimento e observá-los. Mas enfim, isso é algo que já é pensado há muito tempo, mas nunca foi analisado a fundo o que leva esse processo do envelhecimento. Aliás, nunca, eu acho que é uma palavra muito forte. Talvez eu acho que há pouco tempo nós passamos a olhar para esse processo. E por que há tão pouco tempo? Bom, a gente pode dizer que a expectativa de vida aumentou conforme a nossa ciência foi aprimorando-se. Então, os processos de construção da ciência e aprimoramento da ciência é o que levou ao nosso maior longevidade, maior expectativa de vida, maior qualidade de vida. E graças a isso a gente está experienciando e vendo diariamente uma alteração das nossas proporções da presença do idoso na nossa sociedade. Todo mundo deve ter estudado quando novo na escola aquelas pirâmides etárias. E a pirâmide etária se chamava assim exatamente porque a base era alargada e na base estavam os jovens e o topo bem afinado. E o que estava no topo? Os idosos. Então, essa pirâmide estaria passando por um processo de transformação, se afunilando na base, se alargando no topo, se tornando basicamente um retângulo etário. Então a distribuição e proporção de quantidade de pessoas por faixa de idade estaria se tornando cada vez mais igual. Então a gente está tendo uma transição demográfica da população. Isso tudo levaria então ao interesse de estudar o envelhecimento. E claro, existem outros fatores relativos a isso, que também acho que não cabe aqui falar sobre isso, porque são outros temas muito aprofundados, mas que valem a pena para outros dias. E enfim, esse processo, esse aumento populacional dos idosos, com certeza levou um maior interesse da ciência para entender todos esses processos de envelhecimento. E claro, isso nos fez olhar para analisar os idosos hoje,
verificar como eles são hoje, mas nos fez esquecer de verificar como foi a vida deles antes, o que nos levou a diversas conclusões sobre o que é o envelhecimento e como ele ocorre, baseado na vida em que nossos avoengos levaram. Então vejam, muito provavelmente, a próxima geração que se tornará idosa terá uma experiência de velhice extremamente diferente da população que é idosa hoje, exatamente porque teve a experiência de vida, de trabalho, de construção social, de experiência com o meio ambiente completamente diferente. E claro, as gerações atuais experienciarão também uma velhice completamente diferente da velhice desses nossos atuais futuros idosos, na verdade, né? Dos nossos futuros idosos, ou atuais envelhecentes. Então, só pra gente fechar, basicamente o processo do envelhecimento é a ação do tempo sobre um organismo vivo, que ocorre em qualquer pessoa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, pode me mandar um feedback. Eu agradeço a todas as pessoas que estão interagindo no Instagram, mandaram sugestões, mandaram feedbacks na minha DM do Instagram. Eu agradeço todo mundo que está contribuindo com esse projeto e eu fico muito feliz de poder fazê-lo. Isso é algo que me deixa muito alegre, me traz muito prazer poder fazer isso. Eu espero que eu possa voltar para falar sobre muitos outros temas da gerontologia que eu gosto tanto. E eu espero que você tenha gostado deste episódio. Um grande abraço, tchau, tchau.